10 coisas incríveis que você não sabia sobre os maias. Nas selvas da América Central, há 4.000 anos, nasceu uma civilização fascinante. Homens e mulheres avançados que usaram seus cérebros avançados para construir, inventar e pensar. Os antigos maias deixaram um legado de valor inútil que excede as suas célebres conquistas em arquitetura, matemática e astronomia, algumas das quais são a parte mais importante da história maia. Uma parte significativa de sua riqueza cultural é desconhecida por milhões de pessoas ao redor do mundo, mas felizmente isso está mudando. A História Extranatural compilou e trouxe para você 10 coisas incríveis sobre os maias que você definitivamente não sabia até conhecê-los. Mas, antes de entrarmos nas profundezas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e ficar por dentro de nossas atualizações. Número 1. Eles construíram a pirâmide mais alta do México. Especialistas do Instituto Nacional de Antropologia e História do México acabam de descobrir uma pirâmide maia de 1.700 anos em Tonina, Chiapas. Surpreendentemente, os pesquisadores não notaram a impressionante estrutura de 75 metros de altura, coberta por uma camada de vegetação, que consideraram ser apenas um insignificante monte natural. Construída pelos pré-hispânicos, a obra é uma estrutura única que combinou templos, palácios e residências, além de unidades administrativas, características inéditas. A zona arqueológica de Tonina tornou-se a pirâmide mais alta do México, ultrapassando a Pirâmide do Sol, com quase 265 metros de comprimento. Número 2. Melhoraram o processamento do cacau. Embora as evidências científicas indiquem que os Olmecas da Mesoamérica foram os primeiros a utilizar o chocolate, os maias foram os responsáveis por aperfeiçoá-lo. Evidências arqueológicas mostram que esta cultura avançada processou o cacau há pelo menos 2.600 anos e o utilizou como uma bebida importante em celebrações e rituais. Porém, sua versão era diferente das barras de chocolate fabricadas nos Estados Unidos desde 189. Os maias criaram um vinho espumante, uma bebida picante feita de cacau, água, mel, pimenta e farinha de milho, entre outros ingredientes, e rica em antioxidantes, capsaicina e proteína. Número 3. Sua escrita era rudimentar, mas muito eficaz. Embora incompreensíveis para a maioria de nós, os restos mortais dos maias são caracterizados pelos seus escritos intrincados que datam de 300 a.C. Até 100 DC esta civilização se distinguiu por um alto nível de inteligência, que escreveu milhares de livros com sílabas, palavras inteiras e símbolos, e muito bem. Script é conhecido como hieróglifos. Este tipo de linguagem escrita era dividido em duas colunas, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, e era considerado o sistema mais avançado da Mesoamérica, que os maias utilizavam para tudo que viam ou encontravam. Número. Os escritos não eram apenas astronômicos. Uma mulher da remota República Russa fez uma descoberta que mudou a compreensão dos arqueólogos sobre as inscrições em antigos monumentos maias. Embora todos acreditassem que essas inscrições continham apenas informações de calendário e astronômicas, a arquiteta Tatiana Proskoriakov revelou que elas também são um registro de personagens e eventos maias. Estas e outras descobertas brilhantes foram publicadas no artigo de 1960 Implicações históricas de um padrão de data em Pedras Negras, Guatemala, uma descoberta que o estudioso maia Ian Graham chamou de libertadora. O trabalho deste pioneiro na arqueologia maia lançou as bases para que muitos arqueólogos estudassem a vida e a história daquela distante civilização centro-americana. Número 5. Escreveram livros que foram queimados. Os conquistadores espanhóis destruíram a riqueza cultural dos maias, que foi expressa em seus livros através de uma complexa escrita hieroglífica. Embora os homens e mulheres desta civilização escrevessem em tiras duráveis de papel feitas da parte interna da casca das figueiras, eles não resistiram à arrogância dos europeus quando queimavam tudo que consideravam supersticioso. Apenas 3 códigos sobreviveram: Paris, Madrid e Dresden, sendo as tabelas astronômicas deste último notavelmente precisas.
Diego de Landa, um monge franciscano espanhol que chegou ao Yucatán na década de 1500, não pôde deixar de notar nas suas notas o luto maia pela destruição daqueles livros, que expressava impressionante compaixão e angústia. Número 6. Eles não previram o fim do mundo. Ao contrário da história de Hollywood, os maias não previram o fim do mundo no seu calendário. O que realmente aconteceu foi que, em 21 de dezembro de 2012, ocorreu um ciclo completo de 5.125 anos no chamado calendário maia de contagem longa, um dos primeiros a usar o zero como substituto. O que você talvez não saiba é que essas pessoas avançadas tinham vários calendários, incluindo um calendário de 260 dias conhecido como Tzolk'in, que era usado para planejar cerimônias religiosas. Número 7. Alongavam a cabeça dos recém-nascidos. Os antigos povos das Américas usavam o alongamento da cabeça como sinal de status social, e os maias não eram exceção. Contudo, esta prática era aplicada exclusivamente aos chefes de filhos de status mais elevado, como sacerdotes e nobres. Para isso, colocaram a cabeça do recém-nascido entre duas mesas e pressionaram-na durante vários dias, resultando num crânio alongado, mais perfeito para o estereótipo maia. Número 8. Comunicação com espíritos através de enemas. Bauché, bebida inebriante consumida pelos maias, era uma forma de entrar em transe durante rituais de adivinhação e comunicação com espíritos. Esse brevê com alto teor alcoólico feito de geleia real foi uma escolha que permitiu aos maias alcançar a espiritualidade mais rapidamente e sem vomitar. Centenas de anos depois, estudos científicos demonstraram que o álcool é efetivamente absorvido através de um enema retal. Número 9. Sacrificou crianças para sempre chuva. Como a maioria das civilizações antigas, os maias eram muito supersticiosos quando se tratava de fazer sacrifícios ao deus. Aqueles homens e mulheres pintavam a vítima de azul, principalmente as crianças, esperando que a divindade os abençoasse com chuva abundante. Para cultivar milho, os maias jogavam os bebês em um buraco natural amplo e profundo chamado cenote sagrado. Arqueólogo Guilhermo de Anda de La. A Universidade de Yucatán reconstruiu os ossos de 127 cadáveres encontrados em uma dessas cavernas de Chichén Itzá, revelando horror. Mais de 80% provavelmente eram crianças entre 3 e 11 anos de idade. Número 10. Estavam à frente dos romanos no uso de saunas quando estavam escrevendo e em estado de transe ou deixando para a posteridade suas invenções. Os maias eram. Nas antigas cidades maias, saunas de pedra foram encontradas e outras construídas com lama de adobe que se acredita ter sido usada para fins espirituais e de saúde para criar vapor. Esses seres inteligentes combinaram água com rochas aquecidas pelo fogo, as quais eles usaram para adicionar as folhas benéficas de sabugueiro. A primeira sauna a vapor de pescoço conhecida foi descoberta nos maias pré-colombianos com 3.000 anos. O norte de Belize remonta aos famosos banhos de vapor da civilização romana. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Se você tem algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta este vídeo e envie o link para seus melhores amigos para que eles também saibam mais sobre essas 10 coisas incríveis que os maias fizeram. Se você é novo em nosso canal, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.